Bom, então, continuando aqui o nosso módulo 7 da disciplina de visualização científica, que nós começamos com as propriedades de câmeras. Agora nós vamos ver como deixar os ambientes mais realistas, com efeitos convincentes em tempo real, principalmente para jogos, onde nós vamos utilizar as imagens de fundo, backgrounds, que vão transmitir uma visão muito ampla ou inteira de uma cena. Essas imagens que nós vamos usar, elas são as chamadas esféricas. Elas vão possuir dois formatos que são muito utilizados, que é a primeira delas é a panorama equiretangular e também o formato cúbico. O resultado vai ser que o observador vai experimentar uma ilusão de que está cercado pela cena. Então ele vai ter aquela noção de que está naquele ambiente mesmo, sem você precisar programar todos os objetos que estão realmente naquela imagem. Então nós vamos utilizar as projeções panorâmicas para mapear uma cena 3D total ou parcialmente em uma superfície bidimensional. Nas projeções cilíndricas, nós vamos transmitir a cena visível em todas as direções, exceto em cima da cabeça e sobre os pés, porque nesse caso você faz aquela imagem só cilíndrica, só da parte que está na frente do objeto, dos lados e atrás. Então, nesse caso, nós temos uma visão ruim, né? A pessoa olha para cima e não vai enxergar o que tiver acima dela, nem para baixo. Então, dessa forma, nós vamos ter que fazer essa projeção que também contemple a parte de cima e a parte de baixo. As imagens panorâmicas esféricas, elas vão utilizar esse ângulo de visão vertical de 180 e horizontal de 360, contemplando todas as direções possíveis para ser visualizadas. Então nós vamos estabelecer uma relação de cada ponto da imagem com o respectivo ponto de uma esfera. Por isso que essas imagens são um pouco diferentes, assim, elas não te dão aquela sensação que é uma imagem que vai ser colocada assim, vai ficar certinha. Ela tem umas deformações, justamente para que ela fique certinha sobre uma esfera. Então esse formato ele é bastante popular em mídias sociais e ela tem aplicação também em programas gráficos 3D, simulações de interiores e jogos imersivos de computador. O panorama equiretangular ele consiste em uma única imagem retangular. Essa largura ela vai ter razão 2:1 e essas imagens podem ser capturadas por câmeras de 360 graus. Então vai ficar assim no ambiente lá 3D. Ela vai ficar com uma imagem de fundo, a pessoa vai mexendo aqui, vai ter as outras partes ali da cena. E quando você olha essa imagem aqui, justamente para que ela fique certinha sobre uma esfera, ela vai ter essas deformações aqui, né? Então, apesar de ser reto aqui, ela tem essas curvas justamente para que ela fique encaixada certinha sobre uma esfera. Então, outro formato que é o cúbico, ele também é chamado de cubemap, ele vai utilizar as faces de um cubo para preencher toda a esfera ao redor do visualizador. Esses mapas eles são criados pela imagem da cena com 6 câmeras que possuem ângulos de visão de 90 graus. Eles vão resultar nessa textura da esquerda, frontal, direita, traseira, superior e também da inferior. As 6 imagens elas são organizadas como esse cubo planificado que está aqui e é o mesmo objeto que nós vimos na imagem aqui retangular. Utilizando as coordenadas do VTK, apenas o eixo Z ele vai ter a nomenclatura invertida. Então aqui nós temos a parte do eixo Z, ele vai ficar com a parte positiva para dentro agora. A gente estava acostumado a colocar o eixo Z com a coordenada positiva para fora, então nesse caso aqui a coordenada Z positiva vai para dentro. O Z negativo é a parte de trás, o Y positivo é a parte de cima, o Y negativo é a parte de baixo, o X positivo é a parte da direita e o X negativo é a parte da esquerda. Vocês podem notar aqui que na equiretangular nós temos as partes aqui curvas, aqueles segmentos aqui das sombras retas que estavam representadas aqui. Agora, como a gente está trabalhando com câmeras de 90 graus, dá para ver aqui que elas ficam retas, mas de acordo com que você posiciona
com um ângulo de rotação de 90 graus, aqui elas também vão ficar retas, mas ficam em outro sentido. Então aqui é essa diferença que nós temos do formato cúbico para o formato equiretangular. Esses dois formatos aqui nós vamos trabalhar. Primeiro aqui com o PyVista e o VTK a gente vai usar o formato cúbico. Na realidade virtual e na realidade aumentada, a gente pode trabalhar com a equiretangular também. Aqui nós temos a representação das faces do cubo no mapa de textura. Então, quando a gente dobrar aquelas faces lá, aquelas imagens, elas vão ser remapeadas nessas faces do cubo para que elas fiquem encaixadas certinhas ali perfeitamente. E depois nós vamos fazer o chamado skybox. Nós vamos pegar essas imagens e projetar numa esfera. Então aqui nós temos o Z positivo agora para dentro da tela, né? Então essa parte que está aqui, o Z negativo aqui para fora, X positivo, X negativo. Então aqui são as imagens que são projetadas na esfera. Então essa parte aqui, o volumétrico ali vai ser feito dentro do espaço de coordenadas de textura 3D correspondente às faces do cubo. Então dessa forma aqui nós vamos ter visualizações que nós estamos acostumados a ver, por exemplo, no Google Maps, né, que você tem lá a imagem aqui retangular, você consegue ver em todas as direções aqui, como se você estivesse ali na cena, né? Você consegue ver em cima, embaixo, em todas as direções, você consegue ter a sensação de que está nesse ambiente. Depois nós vamos colocar as propriedades de realidade virtual e colocando um óculos imersivo aqui você vai ter a sensação que está dentro ali da cena. Esse formato cúbico, ele tem aplicações interessantes na computação gráfica, principalmente no mapeamento de ambiente projetado na esfera. Então ele vai poder fazer os objetos parecerem brilhantes ou refletivos também. Isso a gente vai ver também na realidade virtual. Nesses casos aí a textura do mapa deve ser uma visão da cena refletida nesses objetos que têm um material metálico, aquela metalicidade que a gente viu no módulo anterior. Então, esse formato cúbico ele vai permitir que os desenvolvedores e designers de games eles criem ambientes ricos e inexploráveis com baixos custos no desempenho. Você não vai precisar programar todos os objetos, todas as ruas, ali, as construções. Você pode programar os objetos que vão ser manipuláveis, ali, os que a pessoa vai mexer no ambiente e deixar os outros como imagem de fundo mesmo, para você não ter um custo muito alto computacionalmente, que a pessoa não consiga acessar de tantos objetos que você tenha que programar. Então essas fotografias, imagens desenhadas à mão ou geometria 3D podem ser usadas como planos de fundo ou objetos inacessíveis. Então o renderizador gráfico ele vai criar as imagens como faces desse cubo a uma distância praticamente infinita, do ponto de vista localizado no centro do cubo. Com esse sistema VTK PyVista, nós podemos usar o mapeamento cúbico, que vai ser chamado de CubeMap, mas com alguns cuidados. Primeiro nós devemos rotacionar o objeto em torno do eixo X com ângulo de 90 graus, porque o sistema de coordenadas do Skybox ele é diferente do sistema mostrado nos exemplos que nós vimos anteriormente, principalmente por causa do eixo Z, que agora ele é para dentro da tela, então ele é diferente. Outra coisa que a gente pode fazer para arrumar isso é colocar o roll da câmera com ângulo zero, que vai manter o eixo Y na vertical. Os arquivos que nós vamos usar no CubeMap, para o VTK e para o PyVista, eles devem ter esses nomes, negx, negativo x, negativo y, e os positivos são pos-x, pos-y e pos-z. Indicando o diretório que você vai ter essas imagens salvas, você usa esse comando, CubeMap to Skybox, como um ator da cena, e ele vai fazer essa parte aí do fundo da cena aparecer. Então, no código aqui, você vai ter aqui primeiro o ajuste angular lá do ângulo de 90 graus, para fazer o encaixe certinho no CubeMap, fazer uma rotação em torno do eixo X aqui de 90 graus. Então aqui nós vamos ter a conversão para o fundo da cena. Aqui nós colocamos
o diretório onde estão as imagens ali do CubeMap, daquelas 6 imagens do fundo da cena. Depois a gente faz a conversão para o fundo da cena e a inserção do fundo da cena, que é um ator da cena. Aqui nós colocamos as propriedades de materiais com reflexos. Dá para colocar metalicidade próxima de 1, rugosidade próxima de 0, para ter essa reflexão. E o ajuste, que é importante, o ajuste do RAW da câmera para 0, porque o padrão dele é menos 120. Assim o eixo Z ele vai ficar na posição que não é 120 graus negativo, que é o padrão dele, posição 0. Então no Python aqui, usando todos esses atributos que eu mostrei para vocês, você pode rodar aqui e aqui fica o objeto, que eu peguei aquele navio. Vocês podem notar aqui que ele vai ter a reflexão, ó, que você consegue ver a reflexão deste poste aqui que está atrás dele, né? Então aqui você consegue ver a reflexão certinha, reflexão das nuvens ali, reflexão da parte aqui do piso, também você consegue fazer a reflexão toda dos objetos, a reflexão dessa parte do postezinho aqui. Você consegue fazer a reflexão total dele por causa da metalicidade dele que foi definida e também que você colocou toda essa imagem de fundo com o CubeMap. Nós podemos fazer com outros objetos também. Então aqui são as 6 imagens de fundo que eu coloquei naquela cena que eu mostrei para vocês. Aqui estão os arquivos, se vocês quiserem pegar os arquivos no site, dá para vocês baixarem e colocarem outros objetos numa cena parecida. E aqui é o resultado que eu coloquei em uma imagem. Pegando outro exemplo de CubeMap, você pode fazer outro objeto aqui, o shopper.ply. Dá para a gente colocar os objetos com formato OBJ também. Então, usando a mesma configuração, o mesmo ajuste aqui de coordenadas, o mesmo ajuste do ângulo da câmera, nós vamos ter o seguinte resultado aqui. Então, fazendo esse objeto shopper aqui dá para ver melhor ainda o reflexo dele, que ele tem menos detalhes, né? Então, você consegue ver certinho a reflexão da paisagem sobre ele. Então, isso dá uma ideia melhor de realidade para a pessoa, né, que está olhando ali o objeto que você está representando com a imagem de fundo. Então isso a gente vai usar também bastante no próximo módulo, que vai ser de realidade virtual.